A palavra de Deus está repleta de ensinamentos. Passamos a apresentar Lições para a Vida. Apresentação: Pastor Hermes Machado. Olá, muito bom dia para você. Espero que você esteja bem depois de uma noite de repouso, descanso e depois de recebermos um novo dia, uma nova oportunidade para vivermos na presença de Deus. Que o seu dia seja repleto de bênçãos do Senhor, tá bom? E para isso, vamos começar muito bem o nosso programa, orando, falando com Deus. Senhor, a Ti a nossa gratidão, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada vez que o sol nasce. Obrigado pela nova oportunidade de falarmos contigo pela oração e de ouvirmos a Tua voz pela Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, as lições que precisamos aprender hoje através da Tua palavra, que elas fiquem impregnadas no nosso espírito para levarmos por toda a nossa vida. Oramos agradecidos e felizes pelas Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
Amém! É hora de entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Para começarmos bem o novo dia, vamos fazer essa entrega, vamos deixar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, nossas necessidades, todas nas mãos do Senhor, porque assim estará em boas mãos, não é verdade? Muito bem, estamos sendo acompanhados por um grupo grande de irmãos. Graças a Deus a audiência do programa cresce a cada dia, porque você divulga o link do programa aí nos seus grupos de oração. As mulheres, com os grupos de oração, divulgam o link do programa. Então temos uma grande audiência, graças a Deus, para o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Olha, temos ouvintes no Panamá, na África do Sul e na Bélgica, além dos estados brasileiros, Amapá, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Pará, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio Grande do Sul, Maranhão, Rio de Janeiro, várias cidades aí, são 49 pontos de acesso nesse momento, mostra o nosso mapa aqui, todos vocês ligadinhos no programa Lições para a Vida. Vamos lá então, deixa eu ver quem está falando com a gente aqui, a irmã Ana Cláudia, Graça e Paz, bom dia, está conosco, a irmã Anisete está conosco, a irmã Milena, bom dia, já estou conectada. Hoje eu gostaria de pedir aos irmãos que orem por Mila e Lara, elas estão gripadinhas e com febre. A Mila e a Lara são as gêmeas da irmã Milena, então vamos orar por essas lindas crianças, tá bom? A irmã Cristina também está nos ouvindo. Quem mais está por aqui? A irmã Bárbara está conectada, de Conceição de Coité. A irmã Giovana, de Santo Estevão também. A irmã Arley está nos ouvindo de Ibiúna. Obrigado, diz ela. Bom dia a todos os irmãos e amigos. O Kaique está ligadinho aqui na programação. A irmã Marilene, de Cabaceiras do Paraguaçu. O irmão Oséias Pereira está conectado também aqui de Feira de Santana, na Bahia, como também o nosso querido irmão Edilson Vitoriano, de Marabá, no Pará, está conectado também no programa Lições para a Vida. Obrigado pela audiência que vocês dão a esse programa. A irmã Daniela de Salvador está aqui também. Quem mais? A irmã Cícera Feitosa diz assim: eu estou vivendo a vida que pedi a Deus, saindo de uma pregação e entrando num estudo tão bem explicado. O meu abraço hoje vai para a irmã Leia Souza. Então, irmã Leia, receba aí o abraço da irmã Cícera e do programa Lições para a Vida. Irmã Elilma está aqui, irmão Fábio Bonfim, de Salvador, quem mais? A irmã Rosália, de Novo Repartimento no Pará, Novo Repartimento. Ela pede oração por sua família, sua vida espiritual e manda abraço para a irmã Cícera e para a irmã Elilma. Quero também mandar um abraço aqui para a irmã Núbia, que está na Bélgica nos acompanhando, e ela manda um abração aqui para as suas duas amigas que estão na França, na cidade de Aquitaine, a Francis e a Rosane. Então, Francis e Rosane, receba também o nosso abraço, o abraço do programa Lições para a Vida. Espero que vocês aproveitem bastante o que nós vamos estudar hoje, tá bom? A irmã Leia também, de Porto Grande, no Amapá, está aqui, devolvendo um abraço para a irmã Cícera. É a sessão abraços do programa Lições para a Vida, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Meu amigo Everaldo, aqui de Feira de Santana, está nos acompanhando. A irmã Azenate está também nos ouvindo. E o pastor Davi Germano está nos acompanhando também, diretamente de Itu, em São Paulo. Ele que é o diretor da Rádio Conectados com Deus. Um abraço, pastor Davi Germano, e para sua família. Reginaldo, Lara, Lísia e Leia estão nos ouvindo, a família inteira. Daqui a pouquinho tem uma musiquinha para as crianças, tá bom? A família inteira nos ouvindo lá de Porto Grande, no interior do Amapá. Muito bem, vamos à nossa lição de hoje. Você que está com a lição aí, você que não pode estar com a lição, está dirigindo, está no trabalho, em outra atividade, não se preocupe. Você vai entender a palavra de Deus igualmente, tá bom?
Hoje é terça-feira, 30 de março. O tópico de hoje da lição é uma atribuição distinta. Vamos aprender? Todos prontos? Qual é o propósito de Deus para os seus filhos na terra? Qual é o propósito de Deus para nós? E onde é que esse propósito começa? Onde é que começamos a cumprir o propósito? Muito bem, o texto que responde a esta pergunta está em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Muito bem. Olha só, o propósito de Deus para nós, os seus filhos, é que sejamos luzes. Vós sois a luz do mundo. Agora, querido ouvinte, olha que interessante. Jesus diz que nós somos luz. E ele diz mais, nós somos a luz do mundo, para iluminar o mundo. O mundo aqui é o sentido do ambiente espiritual e moral que está em trevas. As pessoas do mundo, que estão no mundo sem Jesus. E o mundo aqui também significa a extensão mundial, a extensão geográfica. Nós temos o dever de brilhar, e não só brilhar na nossa casa, na nossa família, mas brilhar no mundo todo. Porque se eu brilho aqui, você brilha aí no Amapá, no Pará, no Maranhão, no Amazonas, na Bélgica, na França. Então todos nós, brilhando, vamos iluminar o mundo, não é verdade? Olha que propósito nobre, elevado que Deus tem para conosco. Ele quer que sejamos luzes, luz. E Jesus nos convida para raciocinar. Ele diz o seguinte: você não pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Todo mundo vê essa cidade porque ela está no monte, numa posição privilegiada. Quando a gente viaja por aí de carro, de ônibus, a gente percebe as cidades no monte. De longe você vê, especialmente se for à noite, você vê as luzes. A cidade sobre o monte não pode ser escondida. Não pode ser escondida. Assim, eu e você não podemos desaparecer nas trevas do mundo. Nós precisamos brilhar. Esta é a nossa missão. Esse é o propósito de Deus para nós. O monte onde a cidade é construída significa o privilégio que nós temos, o conhecimento que nós temos, que faz de nós responsáveis por brilhar. E Jesus ainda nos ajuda a raciocinar dizendo: não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa, do alqueire. Mas quando você acende uma candeia, você coloca no velador. Não sei quantos de vocês, ouvintes, conviveram com essa época em que a gente usava lamparina, né? Eu cresci na roça, a gente usava a lamparina, a querosene, a óleo diesel. Então a lamparina tem na casa um lugar especial, um velador, um ambiente elevado onde é posta é um local estratégico para se iluminar toda a casa. Então é esse lugarzinho que Deus escolheu para nós. Você já percebeu que as lâmpadas dos postes são postas lá em cima e não no meio-fio? Você já imaginou se a prefeitura da sua cidade colocasse as lâmpadas dos postes beirando o chão, beirando a calçada, da altura do meio-fio? O que aconteceria? Exatamente, as luzes não seriam vistas e nem beneficiariam as pessoas com a iluminação. Então, esse local onde as lâmpadas das ruas são postas, no poste lá em cima, 4, 5 metros, é um local estratégico.
é o velador da lamparina, é o monte onde a cidade está edificada em cima. Essa estratégia Deus nos deu, Ele fez isso conosco. O que significa o velador para nós? Eu e você somos postos no velador. O que é o velador? O velador é o conhecimento que você tem. O velador é o privilégio, os privilégios que nós temos. O velador são as responsabilidades que Deus nos deu de, além de receber a salvação, transmitir esse conhecimento que salva também o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso irmão, o nosso colega de trabalho, o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso colega de faculdade, o nosso patrão, o nosso funcionário. Então essa luz precisa ser contagiante. Deve ser contagiante. Em nossa própria família, diz a nota, pode haver almas sedentas de simpatia, famintas do pão da vida. Há pagãos à nossa porta. Existem pagãos pertinho de nós, pessoas sem fé, sem iluminação e sem conhecimento, só esperando que você transmita a luz que Deus te deu. Essa é uma responsabilidade que Jesus coloca sobre cada um de nós, a responsabilidade de brilhar. Vamos brilhar então com a nossa pequenina luz? Não é nem tão pequena assim, porque Deus é a fonte de luz. E se estamos ligados a Jesus, a nossa luz será uma grande luz para dissipar as trevas dos erros, as trevas morais, né? Quantas pessoas ao nosso redor são ignorantes do conhecimento bíblico? Então nós precisamos estimular as pessoas a lerem a Bíblia, presentear as pessoas com Bíblia, estimular as pessoas a lerem, despertar nas pessoas a curiosidade com relação aos conteúdos bíblicos, oferecer um estudo bíblico. Quando alguém te faz uma pergunta bíblica, pronto, já é a oportunidade de você oferecer um estudo bíblico. Nessa pandemia, nessa condição que estamos, alguém vai falar para você que as coisas estão muito ruins, estão difíceis, incertas, inseguras. Pronto, já é uma oportunidade de você abrir a Bíblia e mostrar versos proféticos que apontam para este momento que estamos vivendo. Guerras, rumores de guerras, pandemias, fomes, pestes, traições. Tudo isso está anunciado na Bíblia e nós precisamos transmitir isso para as pessoas com quem entramos em contato, não é verdade? Eu sei que você já tem feito isso, mas Deus hoje, através da lição, está enfatizando, está nos lembrando desse nosso dever de brilhar. Esta é uma atribuição distinta para aqueles que conhecem. Brilhar, transmitir a luz, não é verdade? Na pergunta B do tópico de hoje, o que deveria nos surpreender ao reexaminar os próprios motivos e prioridades de nossa vida? O que é que deveria nos surpreender? Você para pensar, para examinar e reexaminar os seus motivos, suas prioridades. A gente sempre faz isso, né? Realinhar as prioridades da vida. Em muitos momentos da vida fazemos isso. E o que é que deve causar surpresa quando fazemos isso? Olha o que diz o apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho que o mundo já conheceu depois de Jesus. Foi o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então, primeiro ponto, Paulo não batia no peito e não se gloriava por ser ele o detentor de tanto conhecimento. Lembra que comentamos ontem sobre o orgulho institucional, o orgulho do conhecimento? Muitas vezes somos tentados a humilhar as pessoas com o nosso conhecimento ao invés de salvá-las. Olha só como o conhecimento, o bom conhecimento pode ser muito mal utilizado.
Eu posso humilhar alguém que não conhece a Bíblia com o conhecimento que eu tenho da Bíblia, mas não é esse o objetivo para o qual nós estudamos a Bíblia. Paulo diz: eu não me glorio porque anuncio o Evangelho. Porque anunciar o Evangelho para mim, diz Paulo, é uma obrigação. Em outro lugar, querido ouvinte, Paulo chegou a dizer que ele não merecia o título de apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Então ele não tinha nenhuma razão para se exaltar. Paulo nunca se sentiu assim, de peito estufado, porque era um apóstolo que pregava e que salvava almas, que ganhava pessoas. Não, ele tinha sobre si um peso, o peso da obrigação da pregação do Evangelho. Esta obrigação foi transmitida a ele por aquele Jesus que ele viu no caminho de Damasco. E a partir daquele dia, Paulo se sentiu obrigado. Ele se sentiu obrigado a anunciar o Evangelho. Ele se sentiu assim: eu estava perdido, fui encontrado, Jesus apareceu a mim. Me derrubou, eu caí do meu orgulho, do alto da minha presunção, dos meus conhecimentos filosóficos. Agora eu sou obrigado a partilhar o Evangelho. E ai de mim, diz Paulo, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, querido ouvinte, e ai de você, se não anunciarmos o Evangelho. Sabe por quê? Nós somos detentores de conhecimentos para partilharmos. Se não fizermos isso, as pessoas vão se perder perto de nós e nós seremos responsabilizados por não termos tido coragem de falar da palavra de Deus para essas pessoas. Se uma pessoa que faz parte do círculo de nossa influência, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, morre sem nunca ter ouvido falar da palavra de Deus, porque nós ficamos caladinhos, com medo, por conveniência, com vergonha, então, ai de uma pessoa que conhece como conhecemos e não abre a boca para falar do Evangelho. Nós falamos de tantas coisas, vamos em ambientes sociais, as pessoas estão falando de tudo, de futebol, de política, de BBB, de tanta coisa. E por que não introduzimos aí a mensagem do Evangelho? Por que não falamos do Salvador que redime do pecado, que livra da cova, da perdição eterna? Que Deus nos dê essa coragem, esse destemor para pregar a tempo e fora de tempo, em todos os lugares. Ainda o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, aparece esse texto aqui nesta pergunta. Ele diz assim: para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Ele diz assim: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Queridos, não temos razão, motivo, argumentos para nos gloriar. Quando nós fazemos isso, nós estamos afastados de Cristo. A única razão, o único motivo que nós devemos nos gloriar é no Senhor. A nossa glória está no Senhor. Como está nele a nossa recompensa, as promessas de redenção e de salvação. Nossa glória está no Senhor. Se você é bem sucedido no seu trabalho, essa glória é do Senhor. Se você é feliz no seu casamento, essa glória é do Senhor. Se você é bem sucedido na educação de seus filhos, essa glória é do Senhor. Se alguma pessoa aceita o Evangelho e aceita Jesus por seu intermédio, se você for o canal, o conduto, o meio, essa glória é do Senhor. Nós mesmos não temos de que nos gloriar,
porque somos frágeis mortais, inteiramente dependentes da graça de Cristo, do poder de Deus que deve nos sustentar, que nos sustenta, que tem nos sustentado. Não é verdade? Eu quero trazer um trecho desta nota para a gente refletir. Não deve ser perdida de vista a ordem: ide por todo o mundo. Marcos 16,15. Nós somos chamados, querido ouvinte, a erguer o olhar para as terras distantes, pregar em outras regiões. Cristo destrói o muro de divisão, o preconceito que separa a nacionalidade, e ensina a amar toda a família humana. Eleva os homens do círculo estreito que o egoísmo criou, desmancha todas as fronteiras territoriais e divisões artificiais da sociedade. Você sabe, e eu sei também, o nosso mundo está dividido em camadas sociais, em raças, em etnias, em grupos religiosos, dividido entre pobres e ricos, classe média. Para Jesus não existe nada disso. Cristo destruiu o muro de divisão. Cristo quebra o preconceito de nacionalidade, de raça, de cor. E ele eleva os homens do círculo estreito do egoísmo criado pelo homem, derrubando fronteiras e divisões da sociedade. Para Deus, todos somos irmãos, igualmente carentes da salvação, necessitados da graça de Deus, do Evangelho eterno que salva. Jesus nos ensina a olhar para cada pessoa necessitada como nossa irmã. Jesus nos ensina a olhar para o nosso mundo, para o mundo todo, como o nosso campo de trabalho. Então, enquanto você tem gratificado suas inclinações ao se apropriarem do dinheiro de Deus, pelo qual teremos de dar conta, muitas vezes a obra missionária tem sido impedida e adiada por falta de meios financeiros e de pessoas para plantarem a bandeira da verdade em lugares onde pessoas nunca ouviram a mensagem de advertência. Vocês acreditam que ainda há pessoas que nunca ouviram a mensagem da salvação? Há lugares escuros do mundo. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, existem etnias, existem línguas que não têm o privilégio de ter a Bíblia em seu próprio idioma. Então não conhecem o Evangelho como nós. Não têm o privilégio de abrir a Bíblia e ler um salmo, um provérbios, uma profecia, porque a Bíblia ainda não está traduzida naquela língua, naquele dialeto. Então há muitas pessoas em trevas. Eu quero terminar a reflexão de hoje com o último parágrafo da nota do tópico de hoje da lição. Quem deixará o agradável lar e os queridos laços de relacionamento para levar a preciosa luz da verdade a terras distantes? Olha só que pergunta que incomoda a gente, né? A gente fica acomodado na nossa região, na nossa cidade, na nossa igreja. Muitas vezes, talvez você que está me ouvindo participa de uma igreja boa, de boa quantidade de irmãos, tem um bom som, um bom grupo musical, e ficamos acomodados. Mas quem é que vai deixar o lar agradável, o conforto de uma igreja boa, grande, para pregar a verdade em terras distantes? Talvez você não possa ir fisicamente lá, mas os seus dízimos e as suas ofertas vão alcançar essas pessoas onde você nem imagina que elas podem estar. Então o apelo que Deus faz para o nosso coração hoje é desprendermos do nosso conforto, sair da nossa zona de conforto, né, para pregarmos o Evangelho perto de nós ou longe de nós, se for o caso de Deus nos conduzir. Amém? Que Deus nos dê o espírito missionário hoje para pregarmos a todas as pessoas, a tempo e a fora de tempo. Amém? Então vamos tocar agora uma linda música para as criancinhas lindas de Jesus que estão ouvindo o programa Lições para a Vida nesta manhã. A música
fala dos bichinhos que vão conviver lá no céu, tá, crianças? Do Grupo Vocal 4, Quando Todos Se Encontrarem Lá no Céu. Daqui a pouquinho eu volto para ler as mensagens que vocês estão mandando pra gente. Se encontrarem lá no céu, se encontrarem lá no céu, eles serão um pro outro como irmãos e irmãs, quando todos se encontrarem lá no céu. E quando todos se encontrarem, aleluia, quando todos se encontrarem lá no céu, eles serão um pro outro como irmãos e irmãs, quando todos se encontrarem lá no céu. E quando o gato e o cãozinho se encontrarem lá no céu, se encontrarem lá no céu, brincarão como amigos entre todos os queridos, quando todos se encontrarem lá no céu. E quando todos se encontrarem, quando todos se encontrarem lá no céu, eles serão um pro outro como irmãos e irmãs, quando todos se encontrarem lá no céu. Aos olhos do Senhor todos nós somos iguais, seu Filho enviou para morrer e nos salvar, e Ele preparou um lar eterno para nos dar, pois Ele vem nos buscar. E quando todos se encontrarem, quando todos se encontrarem lá no céu, eles serão um pro outro como irmãos e irmãs, quando todos se encontrarem lá no céu, lá no céu. Que legal, vai ser muito bom, né, crianças? Quando todos se encontrarem lá no céu. Serão todos como irmão, até o gatinho e o cachorrinho, né? Um bom dia e obrigado pela presença da irmã Raíssa, que está nos ouvindo de Goiânia. Ela apresenta o programa Belíssimas, hoje às 14 horas. Pede para eu anunciar aqui para vocês. Vai participar hoje o pastor Deiblan, pastor Roosevelt, a irmã Jéssica, que é departamental de oração da Igreja da Fama em Goiânia. E também a irmã Noemi Castro, de Goianésia do Pará, vai participar. A irmã Raíssa é apresentadora do programa Belíssimas no canal Fama GO. Tá bom? Obrigado pela audiência, irmã Raíssa. A irmã Anisete, ela comenta aqui, que explicação, obrigada, Deus abençoe este programa, devemos brilhar onde quer que estejamos. Quem mais aqui está comentando? A irmã Irene está nos ouvindo também. Coloque a irmã Irene, de onde a irmã está nos acompanhando. Obrigado por sua audiência. Quem mais está aqui? Deixa eu me ver. A irmã Arleide Ibiúna diz assim: o objetivo do conhecimento é compartilhar. Em tudo temos de dar glória a Deus. Amém, irmão. Obrigada pelo privilégio de poder participar desses estudos tão importantes para nós. Que Deus abençoe a todos que estão à frente desse trabalho. Que Deus nos ajude e nos capacite para compartilhar com outras pessoas.
Obrigado, irmã Arley. A irmã Arley, além de ouvinte, é apoiadora do programa. Você também pode ser apoiador do programa Lições para a Vida, tá? Nós estamos com um grupo de apoiadores sempre crescente aqui. A irmã Daniela de Salvador diz assim: agradeço a Deus por essa maravilhosa luz e privilégio de conhecer essa verdade. Que nossa luz resplandeça sobre o mundo. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém, irmã Daniela. Deus seja louvado por sua adesão à verdade, né? A Daniela aceitou também a verdade da palavra de Deus. O nosso querido irmão Elié Santiago, do Distrito Federal, ele comenta aqui no chat da rádio: precisamos falar como os profetas de Deus diziam, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? E ele diz mais: sim, através de nossas ofertas e nossos dízimos podemos ir por todo mundo pregar o Evangelho. E a irmã Valéria Santana também comenta no chat o seguinte: muito bom, Deus seja louvado. Obrigado, irmã Valéria, por sua participação. Está nos ouvindo também o irmão Gabriel, que é o técnico da Rádio Conectados com Deus, está ligadinho com a nossa programação aqui. Muito bem. A irmã Irene está nos ouvindo da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Obrigado por sua presença aqui, irmã Irene. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, guarde no seu coração as lições que aprendemos hoje. Ou melhor, vamos guardar em nosso coração essas lições? Vamos? Vamos, o Espírito Santo vai imprimi-las em nossa mente para que a gente não esqueça mais nunca. São lições para a vida, irmãos. Lições para nós levarmos para a eternidade. Nunca vamos nos esquecer daquilo que estamos aprendendo juntos aqui. Tá bom? O Espírito Santo fará isso por nós. Então vamos agradecer a Deus agora pela mensagem de hoje? Vamos. Também quero orar pelas pessoas que postaram aqui os seus pedidos de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque a cada dia o Senhor tem disposto a nos ensinar as Tuas mais profundas verdades. Essa lição de hoje, Senhor, nós já sabíamos dela, do nosso dever, a nossa obrigação de pregar o Evangelho. Mas Tu, pela Tua grande sabedoria, enxergaste em nós a necessidade de pôr em prática esse conhecimento. Ajuda-nos a não ser uma lamparina escondida debaixo da mesa. Ajuda-nos a estar no velador que Tu nos colocaste, pelo conhecimento, pela história da Tua igreja, pelos ensinamentos dados a nós, o Teu povo. Chegamos até este ponto, a este lugar, um ponto estratégico para iluminar o mundo, o velador. Ajuda-nos a nos manter em pé na propagação do Evangelho, Senhor. Que essa pregação seja feita a tempo e fora de tempo, com a nossa vida, com o nosso exemplo, primeiro, e depois com as nossas palavras, com este dom que Tu nos deste, Senhor. E por todos os meios, pelos meios da tecnologia, pelas literaturas, possamos espalhar o Teu Evangelho para todas as pessoas. Senhor, nós oramos por essa audiência que está conectada conosco. Que esta igreja que nesse momento se reúne, mais de 60 pontos, em todo o Brasil e fora do país, possamos ter esse momento todos os dias como um momento aprazível no início do dia, para estarmos reunidos na Tua presença para ouvirmos a Tua voz. Eu oro, Senhor, para que as necessidades desta igreja online que agora está reunida neste programa sejam supridas por Ti. Que os enfermos, Senhor, sejam curados pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. E aquelas pessoas que estão passando momentos difíceis, de tristeza, de perdas, que o Teu Santo Espírito possa consolar. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, na condição de pecadores penitentes, clamando pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Não nos desampare como tem feito, nunca tem nos deixado. Confiamos nas Tuas promessas, no Teu amor e nos Teus braços fortes que têm nos protegido. Nós Te louvamos por todas as bênçãos já adquiridas até aqui e agradecemos pelas bênçãos que ainda nos darás, Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Muito bem, querido ouvinte, muito agradecido pela sua audiência, um abraço no seu coração. Não saia da Rádio Conectados não, porque tem, olha, estou aqui com um programa da rádio de hoje que foi preparado para você. 9 horas, o programa Veg Food. O programa Veg Food é apresentado pela irmã Ana Jair Freitas, que vai ensinar receitas deliciosas para você e ler textos importantes do Espírito de Profecia sobre a sua saúde. Depois, 11 horas, temos o programa Saúde Total, primeira edição. E à noite, 20 horas e 30 minutos, o pastor Joás Barbosa com o programa A Voz da Colportagem. Fique na companhia do Senhor. O nosso próximo encontro é amanhã. Até lá, se Deus quiser. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Tirou-me de uma cova, de um poço de lama, seguro em cima de uma rocha, e nesse mesmo instante me deu nova chance e guiou meus passos ao porto seguro. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou e ouviu. Não há ninguém igual a ti, não há. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito grandes coisas por mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele me escutou.